Eu estou falando nesses domingos agora sobre o milagre da ressurreição. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é aquele que ressuscita os mortos. Eu estou citando todo culto, se você já ouviu e vai me ouvir falar de novo algumas vezes. Não fica chateado não, lembra que você está ouvindo para a sua segurança, para o seu fortalecimento espiritual. Mas a Bíblia fala que é do caráter de Deus ressuscitar os mortos. O apóstolo Paulo escreveu para os Romanos, Romanos 4,16, ele diz assim: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, qual é pai de todos nós. Aí o 17 diz assim, 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. Agora vocês falem em voz alta. O qual o quê? Vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. E um dia, irmão, todos aqueles que dormiram em Cristo serão ressuscitados. A gente viu semana passada, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala que nós que somos de Deus, nós não podemos ser como as pessoas do mundo que não têm esperança. Quando você vai num sepultamento, você vai num velório de uma pessoa que não é de Cristo, o clima é de desespero. Por quê? Porque parece que acabou. Mas alguém vai dizer, pastor, mas não acabou? Não, não acabou. Para nós que somos de Cristo, nós sabemos que aquele momento ali não é um adeus, é um até logo. Amém? Porque logo, logo nós iremos nos reencontrar, irmão. E a gente vai se encontrar na glória um dia. Amém? Nós vamos nos reencontrar. Nós sabemos que vamos e vamos encontrar o Senhor na glória. Aleluia. Aí Paulo diz o seguinte, que aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Então, vai ser assim. Eu não tenho. Um dia desse eu vou pegar para explicar com detalhe, para você entender bem. Hoje eu estou dando o resumo do resumo do resumo. Mas vai ser assim. Por ocasião da vinda do Senhor, quando Ele vier, amém? Nas nuvens, na segunda vinda dEle. A Bíblia diz que a trombeta de Deus vai tocar. E os que dormiram em Cristo, guarda isso no coração. Aqueles que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo. Se você está nesse culto, irmão, e você não está em Cristo, me perdoa, você é louco. Porque a Bíblia diz que você também vai ressuscitar, não nessa ressurreição. Você vai ressuscitar numa outra. Mas aí o nosso irmão, o profeta Daniel, escreveu lá no capítulo 12, que você vai ressuscitar para vergonha eterna e desprezo eterno. Por toda a eternidade você vai estar vivo, mas morto, separado de Deus, em sofrimento eterno, dor eterna, fogo eterno, vergonha eterna, misericórdia. Mas aqueles que ressuscitaram em Cristo, não. Esses vão ressuscitar para a vida eterna. Nós vamos receber um corpo glorificado, amém, irmão? O seu corpo não vai ser esse corpo, ele vai ser esse corpo que você tem agora, mas a Bíblia diz que nós seremos transformados. Seu corpo vai ficar melhor do que ele é agora. Olha para o irmão e fala, acredite. Olha para o irmão e fala, você vai ficar mais bonito do que você já é. Tem irmãos que estão assim, é impossível, pastor. É possível. É possível. Você vai ficar mais lindo do que você já é. Porque você vai ter um corpo semelhante ao que Cristo tem agora. Olha que maravilha. Amém? E aí, os que ressuscitarem vão subir primeiro. Depois os que estiverem vivos também serão arrebatados. Aí ele fala, né? E vamos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus por isso. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmão, o nosso Deus ressuscita os mortos. Um dia Ele vai ressuscitar a todos. Agora, tem gente que está precisando ressuscitar hoje, porque ela está morta. Você olha para a pessoa, ela tem a aparência de que está viva, mas na verdade está morta. Falei semana passada, quando uma pessoa morre, a morte dá sinais. O corpo, irmão, de alguém que faleceu, por favor, sem querer fazer você pensar em coisas tristes, mas só para você entender a questão da fé. Quando uma pessoa morre, logo não vai demorar muito, o corpo vai começar a apresentar rigidez, a pessoa vai ficar dura. O calor do corpo vai embora, a pessoa fica fria. Depois de alguns dias, a pessoa começa a entrar num estado de deterioração, o corpo vai começar a cheirar mal, vai ter podridão. Amém? E tudo isso, espiritualmente falando, tem um significado.
A pessoa que está espiritualmente morta, ela começa a ficar dura. Ela está dentro da igreja. Mas ela não é aquela pessoa aberta para Deus, ela é dura. A palavra parece que não entra nela. Agora há pouquinho a gente estava tomando um café ali, eu e mais uns amigos, e eu tenho um amigo que ele é uma bênção, pessoal, e ele começa a falar de Jesus, ele chora, 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 é a coisa mais linda. E por que a pessoa chora? Porque está viva. Amém, pessoal? O morto não chora. Ele não tem vida, ele é duro, ele é frio. Tem gente que está dentro da igreja, mas é frio, irmão. Sabe? Parece que a mensagem mais bonita parece que não entra na pessoa. Tem outros que já estão num estado pior ainda. A pessoa está morta, já está tão podre que as aves carniceiras já estão rodeando, demônios. Tem gente que já está atraindo demônio. Aí você vê gente dentro da igreja que tem o espírito da fofoca, da mentira, da inveja. Fala mal. Irmão, abra a boca, é uma podridão. Não abra a boca para falar uma coisa de Deus, abra a boca só para falar mal dos outros, só para tudo reclama. E a pessoa não entende que ela está desse jeito, que ela já está cheia de bicho, já está podre, já está com demônio. Tem que sair isso de você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Tem outros que estão igual, isso aqui, eu estou só repetindo a mensagem do domingo passado, que estão lá, igual lá em Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Os ossos estavam sequíssimos. Quem olhava ali, mal podia imaginar que um dia ali já tinha havido vida. Tem gente que está tão morta há tanto tempo que ela não tem mais um sinal de vida. Um sinal, nada. Você não consegue imaginar que aquela pessoa um dia já foi um homem de Deus, usado por Deus, que já foi tão abençoado. Hoje, irmão, a pessoa está... Se você olhar ela e olhar a pior pessoa do mundo, não tem diferença nenhuma. Mas em todos os casos Deus pode ressuscitar. Ele ressuscitou a filha do Jairo que tinha acabado de morrer. Ressuscitou o filho, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava morto talvez há um dia, 2, algumas horas, já estava indo para o cemitério. Ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. A Marta diz que já cheirava mal. Amém? E o nosso Deus enviou o Espírito dele e a vida voltou no vale dos ossos secos. Não importa em qual estado você está, o Senhor pode ressuscitar você. É só você ouvir a voz de Deus. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus quer trazer você de volta à vida, diga amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos correr um pouquinho? Tem muita coisa aqui que o Senhor Jesus me ajude. Capítulo 4, vamos lá. Versículo de número 1 diz assim. Perdão, 4.1 não, perdão, é 4.8. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Louvado seja o nosso Deus. Diz assim, sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Irmão, aprenda isso aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz que nós devemos guardar a hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns por ela, olha que maravilha, não sabendo, hospedaram anjos. Teve gente, irmão, que recebeu o anjo de Deus em casa, sem saber que era anjo, através da hospitalidade. Você tem que ser aquela pessoa de coração aberto, é claro que com sabedoria, amém? Você não pode simplesmente abrir a porta da tua casa e colocando todo mundo para dentro, você tem que ter sabedoria nisso, amém? Mas você também não pode ser aquela pessoa, irmão, que vive tomada pela desconfiança. Tem gente que tem um negócio, e o pior de tudo é que a pessoa acha que é bonito. Ah, pastor, quando eu olho para uma pessoa, se o meu espírito não bate com o dela... Você conhece alguém assim, irmão? Eu sei que aqui na igreja... Eu estou perguntando se você conhece, porque eu sei que aqui não tem ninguém assim. Amém? Olha para o irmão do lado, não fala nada, só olha. Mas tem uns crentes, irmão, que ele ainda não decidiu se ele é crente ou se ele é macumbeiro, sabe? Não, pessoal. Porque quando o meu espírito não bate com o da pessoa... Mas que negócio é esse? Espírito não bater, irmão? Que espírito que é esse aí? Está amarrado, irmão. O único espírito que vive em mim é o Espírito Santo. E o Espírito Santo bate em todo mundo, irmão. Ele não tem nada contra ninguém. Amém, gente? Não, pastor, eu não sei. Eu olho para a pessoa, se não for, posso falar para você? Às vezes não é, porque Deus tem uma obra grande para fazer através daquela pessoa na tua vida e o diabo está querendo atrapalhar.
Aquela pessoa que você olha para a cara dela, que você não vai com a cara dela, talvez aquela pessoa vai ser o maior milagre que você já teve na sua vida. É ela que vai te ajudar, é ela que vai te mostrar o caminho para algo grande, e você fica olhando para aquela pessoa com preconceito. O que é um preconceito? Você nem conhece e você já está formando uma opinião sobre a pessoa. Tira isso de você, irmão. A sunamita viu, ela via Eliseu passando. Um dia ela chamou Eliseu, a Bíblia fala para comer pão. E a sunamita, ela era aquela pessoa observadora. Ela estava olhando, vendo. Um dia ela chamou o marido dela e falou: tenho visto que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Eu tinha que ler, né? Vamos ler versículo 9, né? Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. 13. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então o milagre aconteceu dessa forma. Ela via que ele era um homem de Deus, ela observou, amém? Você tem que saber, irmão, a Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelo fruto, amém? Como é que você sabe que um homem é um homem de Deus? Porque ele expulsa o demônio, porque ele ora e o morto ressuscita. Essas coisas são maravilhosas e Deus tem o poder dele. Mas se você acredita que uma pessoa é de Deus por causa dos milagres, um dia se aparecer um falso profeta fazendo milagres, ele vai enganar você. Inclusive, falei para você do anticristo, o anticristo vai ter um ajudador, que vai ser o falso profeta, que vai fazer grandes milagres. A Bíblia diz que inclusive ele vai fazer descer até fogo do céu. Amém? Pastor, então como é que eu sei? A Bíblia fala que esse falso profeta, está lá em Apocalipse capítulo 14, depois você lê, a Bíblia diz que ele vai ter a aparência de ovelha, mas quando ele abrir a boca ele vai falar como o dragão. A pessoa pode ter até uma aparência de ovelha, mas quando ela abre a boca, o que sai da boca dela? Porque a boca fala do que o coração está o quê? Está cheio. Você sabe que um homem é de Deus pela atitude dele, pela humildade, amém? Pelo respeito. A gente tem lá em Gálatas capítulo 5, o texto que fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Aí o versículo 22, Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão ou o domínio próprio. Tem traduções que falam. Quando você vê esse fruto, aquilo ali é uma coisa que é o Espírito Santo que produz, amém, irmão? E o fruto, ele aparece na árvore na fase mais madura dela. A semente na terra não dá fruto, ela só dá fruto depois que ela brota, cresce e ela chega ao seu estado de maturidade. Então, quanto mais fruto de Deus você vê numa pessoa, é porque mais madura espiritualmente ela é. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa até é de Deus, mas ela ainda é meio nariz empinado, meio arrogante, não amadureceu. Agora Eliseu não, ele tinha uma postura que aquela mulher disse: ele é um homem de Deus. Aí ela sentiu de Deus. Não foi o Eliseu que pediu, não, ela sentiu. Vamos fazer um quarto do lado de fora da casa, vamos fazer aqui no Brasil a gente fala, vamos fazer um puxadinho. Vamos fazer um puxadinho
E vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e uma cama, né? E há de ser que quando ele vier, ele não vai precisar seguir caminho, ele vai poder repousar ali. Cada uma dessas coisas tem significado, uma cama, mesa, um candeeiro, mas não dá tempo hoje, que eu quero chegar na parte que importa para nós aqui. Tudo isso tem significado. O Eliseu aceitou a oferta. Quando alguém, irmão, for usado por Deus para te abençoar, aceita. Amém? Essa coisa de você também, sabe, ser muito orgulhoso. Não, pastor, eu não quero nada de ninguém. Mas deixa eu te explicar. Quando Deus abençoa uma pessoa, irmão, Deus ele não vai mandar o anjo vir entregar, sabe, o anjo de asinha. Oh, eu vim. Não, Deus vai usar pessoas. Amém? Deus usa pessoas. A Bíblia fala, né, é Lucas 6,38, dai ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. É isso mesmo? Lucas 6,38, será que é? Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Ou seja, Deus vai usar alguém para dar. Amém? Quando Deus usar alguém para dar alguma coisa para você, aceita. Amém, irmão? Aceita. Você não está orando para ser abençoado? Quem ora pedindo para ser abençoado? Aí Deus manda alguém para te ajudar, você não aceita? Aceita. Quando alguém for lá na tua casa, lá, ô fulano, eu estava fazendo um bolo e trouxe um pedaço para você, você já pensa que é macumba. Ai, meu Deus. Tem uns irmãos que mandam foto do bolo para mim, pastor, ora, porque isso aqui... Não, irmão. Meu Deus. Pô, tem caso que é, mas, irmão, às vezes você está orando. A pessoa, não, fulano, eu passei lá, eu vi essa sandália e lembrei de você. Pastor, isso deve estar macumbado, meu Deus do céu. Se os crentes, tem crente que se ele acreditasse no poder de Deus do jeito que ele acredita na macumba, irmão, mas ele era poderoso. Ele era abençoado. Irmão, você está pedindo para Deus te abençoar, Deus está usando pessoas para te abençoar, aceita. Amém, irmão? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Uma vez eu vi um pastor contando que ele foi pregar numa cidade, e quando acabou o culto, um irmão da igreja falou, pastor, eu vou te dar uma carona para você ir embora. Ele, não, irmão, eu vou de ônibus. E ficou naquela briga, eu te dou a carona, eu vou de ônibus, te dou a carona. Aí o outro pastor que tinha convidado falou, mas irmão, Deus está usando o irmão para te abençoar e você não está aceitando. Aí na hora ele acordou e falou, puxa, é verdade. Deus está usando pessoas para te abençoar, aceita. Amém, irmão? É claro que com sabedoria. O Eliseu entrou naquele quarto, agora, ele sentiu de Deus de fazer algo por aquela mulher. Chamou-a, né? E ela, olha que postura, irmão, bonita que ela teve. Porque a Bíblia diz que ela foi e ela parou na porta. Foi ela que construiu, quem está entendendo, diga amém. Ela podia ter ido, entrado, sentado na cama, não. Numa atitude respeitosa, ela parou aonde? Cada um tem que entender, irmão, qual é o seu lugar. Na verdade, mas essa história tem muita lição. Para casamento, família, é poderoso. Você vê que a mulher, ela não chegou para o marido e disse, eu vou fazer. Ela conversou. Marido e mulher tem que aprender, irmão, a conversar. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. A fazer as coisas em concordância. Se não for para os dois entrar em concordância, então não dá o próximo passo. Pastor, eu sei que a minha esposa não vai gostar, então não faça. Pastor, meu marido, não faça. Quem está entendendo, diga amém. E é conversar com sabedoria, irmão. Tem marido e mulher que quebra o pau, perdoa a palavra feia, na frente dos outros, briga na frente do filho. Coisa feia, irmão, e você ficar brigando na frente dos seus filhos. Irmão, não faz isso mais não. Você está fazendo uma coisa tão feia. Amém? Discutem, discordam. Amém? Se o seu filho foi e pediu permissão para o seu marido, e seu marido falou sim, não fale não. Pastor, mas eu não concordo. Se você não concorda, você resolve depois com o teu marido. Amém? Ele já falou sim, não tira o sim dele, não tira a autoridade dele. Depois você chega lá, vocês dois lá, e fala, você não devia ter deixado. Mas seu filho tem que entender o seguinte, que você e o seu marido são um só, têm a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas não é isso que ele vê você brigando com o marido. Não, já falei que ele não vai, pois eu digo que ele vai. Qual que é a lição que ele está aprendendo? Guarda essas lições, irmão, são coisas para você levar para a vida. Amém? E o que acontece? Aquela mulher, ela chega, ao invés dela entrar no quarto, ela para na porta. Irmão, cada um tem que entender qual é o seu lugar. Você, irmãzinha, você tem filho casado. Quando você for visitar teu filho, eu tenho certeza que a senhora é muito bem-vinda na casa do seu filho. Mas entenda qual é teu lugar. Amém?
Não vai chegando e dando opinião onde você não foi chamado. A esposa do seu filho está lá fazendo comida para ele, a senhora chega lá, mas não é assim que eu faço a comida do meu menininho. Ainda bem que aqui na igreja de São José dos Campos não tem nenhuma irmã que faz isso. Eu sei, Senhor. Tem, mas tem por aí, tem ou não tem? Irmã, a senhora entrou, olha, não diga, senta na mesa, coma o que for oferecido, gostou da comida, não gostou, coma tudo e agradeça. Obrigado. Pastor, mas aqui dentro eu estou com uma raiva. Depois você resolve com o Espírito Santo. Ali não é mais o seu menininho, ali é um homem casado, ele tem a esposa dele. Amém, Jesus? Se todo mundo, irmão, soubesse respeitar o seu espaço, as famílias iriam conviver muito bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque, irmão, é isso. Às vezes a pessoa até mora na mesma casa. Tem caso que a mãe vai morar com o filho. Mesmo assim, todo mundo tem que entender qual é o seu lugar. Um quarto é um lugar sagrado. A pessoa não pode ir entrando de qualquer jeito. Quem está entendendo, diga amém. Nem você entra no quarto do teu filho, nem teu filho entra no seu quarto. Ali é um espaço. Bate na porta, pede licença. Eu sei que parece que é educação, mas é espiritual. É por esses problemas que tem tanta família dividida e filho querendo que os pais vá embora e suma. É uma questão de respeito. A mulher fez o quarto para o profeta. Foi ela que pagou. Quem está entendendo, diga amém. Ela podia ir entrando, sentando na mesa, fui eu que fiz. Não, ela parou na porta. Olha que mulher educada, que respeito. Quem está entendendo, diga amém. Além de entender, eu sou uma mulher casada, eu não tenho nada que ficar entrando no quarto de homem que não é meu. É uma questão de moralidade também. E aí o profeta fala com ela, olha, o que eu posso fazer? Porque eu tenho influência, se eu pedir um favor para o rei faz. E ela disse, eu também vivo no meio do meu povo. Humanamente, não tinha nada que o profeta pudesse fazer por ela, mas aqui tem uma lição importante, irmãos. Olha para o pastor. Tem gente que não está precisando de nada que se possa conseguir na terra. Mas ela está precisando de algo que você tem para dar. Você tem o Espírito Santo. Você tem o poder de Deus. Nunca, olha para mim, nunca olhe para uma pessoa pensando que ela é superior porque ela tem dinheiro. Tem gente, irmão, que ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Amém? Mas está cheio de gente por aí, irmão, que é milionária, que pode morar na casa que ela quiser, dormir na cama que ela quiser, comer no restaurante que ela quiser e querendo tirar a vida. Tem um monte de gente por aí. E você tem o Espírito da vida de Deus dentro de você. Então, quando você for conversar com aquela pessoa, irmão, não vai tremendo, não. Ai, pastor, mas é o fulano. É uma alma, ele precisa de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem essa não, irmão. Tem essa não. Eu estava fazendo aqui o seminário da salvação. Quem lembra quando eu fiz o seminário da salvação? E o meu filho nasceu. Nasceu o Tiaguinho, o terceiro. Eu estava no hospital. Eu esperei chegar uma irmã que ia ficar com a minha esposa no hospital. E eu vim correndo, irmão. Peguei o carro, cheguei aqui. Ainda estava... Acho que eu tinha que passar uma roupa, ainda passar uma camisa lá para poder fazer o culto. E eu estou lá passando a camisa. E acho que era o Moacir. Acho que era o Moacir que estava aqui. E ele falou, e ele começou a dar risada. Eu falei, o que foi, Moacir? Ele falou assim, pastor, o prefeito está aí. Eu falei, que bom. Ele falou assim, pastor, mas é que eu vi aqui no esboço que o senhor vai pregar sobre o inferno. Eu falei, o prefeito vai entender. Se ele nunca ouviu ninguém pregar sobre o inferno, hoje ele vai entender o que ele tem que fazer para não ir para o inferno. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí eu chego aqui, ai meu Deus, o prefeito está ali, ai Jesus, não posso pregar isso não. Não, irmão. Não importa quem seja, olha para o pastor, pode ser o prefeito, o presidente da república. Ô Jesus, manda o presidente assistir um culto meu, Jesus. Manda-se, um de sexta-feira. Olha para o pastor, irmão, irmã, o que eu quero que você entenda. Sentou, irmão, ele precisa de Cristo, precisa de Jesus. Precisa do Evangelho, precisa da palavra. Diga glória a Deus. Irmãozinho, irmãzinha, palavra de Deus para você. Você trabalha para uma pessoa muito rica, passou trabalho, mas você tem o que ele não tem. Aquela mulher não precisava de nada, ela era rica. Ela podia dar uma casa para o profeta. Aí o profeta ficou, mas o que eu faço por ela? E o Geazi disse, olha, o profeta, eu reparei que o marido dela é mais velho e ela não tem filho.
Aí ele chamou ela e disse, olha, no tempo determinado da vida você vai abraçar um filho. E ela ainda disse, não minta para mim, mas como o profeta falou, aconteceu. Diga glória a Deus. No tempo normal da vida, aquela mulher engravidou e veio o filho. Louvado seja Deus. Aí o versículo, vamos um pouquinho mais para frente aqui. Versículo de número 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai que estava com os segadores e disse ao seu pai, ai minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o para a mãe. E ele o tomou, levou para a mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Irmão, o menino ficou nos braços dela até o meio-dia e morreu nos braços dela. Amém? Adoeceu, com o pai já estava reclamando, foi e morreu. O que essa mulher fez? A Bíblia diz que ela pegou o corpo do menino, levou, aí ela entrou no quarto do profeta, ele não estava lá. Entrou, colocou em cima da cama e fechou a porta. Palavra de Deus para você, irmão, para te ajudar. Amém? Tem coisa que você não leva para fora. Tem coisa que você leva para dentro do teu quarto, ou seja, você leva para Deus e você fecha a porta. Fecha a porta hoje para o espírito da morte na tua vida. Amém, irmão? Tem gente que a porta está aberta. E outra coisa, ela não falou nada com ninguém. Ela sabia que naquela hora qualquer opinião contrária iria matar o propósito dela, o sonho dela. Eu falei esses dias atrás aqui, não sei qual culto eu estava ministrando, eu estava dizendo, irmão, se você soubesse a quantidade de bênçãos que você já perdeu, me perdoa, vou ser um pouquinho grosso agora. A quantidade de bênçãos que você já perdeu porque a sua boca é grande demais, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Você fala o que não tem que falar para quem não tem que falar. Todo mundo na rua sabe do teu problema, menos quem devia saber. Você não fala nada com Deus, você não procura quem pode ajudar, mas todo mundo que te dá conselho errado, o que tem de gente que fala para você desistir do seu casamento, gente usada pelo diabo mesmo. Mas também você contou para gente que não tem fé, não, irmão, você não tem que falar nada para essas pessoas, não. O profeta, ela colocou no quarto do profeta, fechou a porta, amém? Ela não sepultou, não sepulte o seu sonho, não desista dele, amém? Porque o plano que Deus tem ali não morreu, diga glória a Deus. Falou para o marido mandar uma jumenta e um moço. E o marido dela não entendeu. Diz assim, ó, versículo de número... onde nós paramos aqui? O 19, obrigado meus irmãos. Diz assim, não é o 19 não. É o 23, obrigado. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai? O marido dela era meio religioso, né, irmão? Mas está na igreja hoje por quê? Tem gente que é daquele, né? Só vou na igreja tal dia. Não, e ela disse, está tudo bem. Para quem não vai entender o seu propósito, você dá essa resposta, está tudo bem. Diga glória a Deus. E ela foi, 24, albardou a jumenta, e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. A mulher foi até o Monte Carmelo, o profeta a viu do monte, e ele disse para o auxiliar dele, para o Geazi, vai e pergunta para ela se está tudo bem. Se está tudo bem com ela. O rapaz foi, o profeta me mandou perguntar a ela, está tudo bem, quero falar com o profeta.
Foi só quando ela chegou diante do profeta que ela se abriu, que ela chorou. Ela agarrou no pé do profeta e começou a chorar. O Geazi foi para tirá-la e o Eliseu disse, deixa. Ela está triste, está amargurada de espírito e o Senhor não me revelou. Isso aqui é forte, irmão. Importante até. Tem gente que ela, sei lá, tem gente que ela acha que ela tem uma espiritualidade, tem gente que acha que sabe mais do que Deus das coisas. É muito forte isso. Eliseu, ele era um homem de Deus e ele tinha um dom de revelação, as revelações de Deus, que a Bíblia fala que quando Israel estava em guerra com a Síria, os planos que o rei da Síria fazia no quarto dele na hora de dormir, Deus contava para Eliseu. Olha como que Eliseu tinha o dom da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. Entretanto, quando a mulher caiu no pé dele, ele foi humilde para dizer, ela está com um problema e Deus não me revelou. Se um dia você encontrar alguém, irmão, que parece que a pessoa olha para você e já quer revelar, você fica meio desconfiado. Amém? Porque as coisas de Deus não são assim. Um dia, uns anos atrás, não vou contar quando foi nem onde foi, mas eu estava numa festa de aniversário, faz muito tempo, irmão, muito tempo. E um irmão da igreja falou, pastor, eu queria apresentar para o senhor o irmão fulano. Ah, é? Esse irmão fulano olhou para mim e falou, não, pastor, porque eu sou assim, quando eu olho para uma pessoa, eu tenho a visão do raio-x de Deus. Eu falei, é mesmo? Conta como é que é isso. Não, eu olho para a pessoa, eu já sei tudo da vida dela. Eu falei, rapaz, esse é o Espírito Santo, não é possível. Cuidado com isso aí, irmão. Amém? Existem os dons de revelação de Deus? Claro que existe, mas não é brincadeira. Não é coisa à toa, não. Hoje em dia, na nova aliança, irmão, não existe mais profeta, aprende isso aqui, tá? Não existe mais profeta para você buscar, para saber, eu vou até o profeta para saber a vontade de Deus. Isso acontecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento não. Existem profetas hoje sim. Existe, a Bíblia fala, Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Existem profetas na nova aliança, mas são homens que recebem revelações de Deus e entregam o recado de Deus. Mas hoje nós não somos mais dirigidos pelo profeta, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito de Deus dentro de você e você é dirigido pela pregação da palavra de Deus. Diga amém. Você não tem que procurar uma pessoa, ô fulano, fala para mim se eu tenho que casar com a fulana ou não tenho. Porque daí, irmão, começam umas coisas, o pessoal que quer mandar na sua vida, e agora eu não posso mais dar um passo porque o profeta diz que eu não posso. Para com isso aí, que isso não é coisa de Deus. Amém? Versículo de número 29. Agora vocês estão certinho, né? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Você vê que o tempo todo o profeta está falando, você vai pegar o meu bordão e você vai pôr o meu bordão. Aqui tem uma coisa, irmão. O que Deus deu para mim, olha para o pastor Alex, a autoridade que Deus me confiou, não adianta eu querer confiar ela a outra pessoa. Amém? Tem coisa que, sabe, não é igual aquele negócio que a gente tem no celular, como é que chama aquele, o Bluetooth que passa de um para o outro. Amém? Tem coisa que só vai funcionar para quem viveu. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Não adianta agora eu chegar aqui para um irmão aqui da igreja e eu falar assim, eu vou impor as minhas mãos sobre ele e toda a unção que está na minha vida vai ser transferida para essa pessoa. Isso também não existe. Porque unção é uma coisa que você busca e você recebe de Deus. Naquela parábola de Mateus 25, das virgens loucas e das prudentes, quando foi meia-noite a trombeta tocou, as loucas acordaram e falaram para as prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disseram, não seja o caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem. Agora eu não estou falando de salvação, agora eu estou falando de unção. Amém? Salvação é de graça, Jesus já pagou o preço. Você aceita Jesus, você é salvo. Unção tem preço. Amém?
Unção tem preço. Quando você vê uma pessoa que é muito ungida, ela recebeu aquilo de Deus, mas ela buscou de Deus. Enquanto tem gente, irmão, que está gastando a vida só no, vamos dizer assim, nas coisas supérfluas, tem pessoas que estão dedicando o tempo delas a buscar a Deus, a conhecer a Deus. Tem gente que tem prazer de ficar trancado um dia em casa para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Isso para nós parece religiosidade, mas não é, irmão. Aquela pessoa está buscando azeite. Ela está enchendo a lâmpada dela. Diga glória a Deus. Eliseu era o homem de Deus. Foi ele que andou do lado de Elias, que lavou as mãos de Elias. Amém, irmão? Que atravessou o rio com Elias. A unção estava sobre a vida dele. Diga amém. Quando a mulher falou, por favor, me ajuda, ele pegou o bordão dele, deu na mão do Geazi e disse, Geazi, vai lá e coloca em cima do rapaz. Mas não funcionou. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai dizer, ó, versículo 31, diz assim, e Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. O motivo de Eliseu ter feito dessa forma, sinceramente, eu não sei, irmão. Mas uma coisa eu entendo, que a vida de Deus estava em Eliseu. Amém? Amém? Então Eliseu entendeu que ele tinha que se apegar ao menino para que aquele calor que estava nele passasse para o menino. O que eu falei para você semana passada? Que um dos sintomas da morte é a frieza. Tem muita gente que está fria. Amém, pessoal? O que uma pessoa fria precisa? Precisa estar perto de alguém que está quente. Se você está quente na fé, procura alguém que você percebe que está precisando se aquecer e gruda naquela pessoa. Chama ela para orar com você. Amém, irmão? Põe o teu olho no olho dela para ela ter a visão que você tem. Porque tem gente que está com a visão das coisas do mundo, irmão. Olha tudo com maldade. Você já viu gente que vê tudo com maldade? Ela precisa que você que tem o olho puro, coloque o olho nela. Não enxerga as coisas desse jeito não. Amém? O Eliseu colocou a boca dele em cima da boca do menino. Tem gente, irmão, que está morta na fé, então ela só abre a boca para falar o quê? Besteira. Você tem que colocar a tua boca na boca daquela pessoa. Não fala isso não. O crente não fala essas coisas. Amém? Você vai, olha para o pastor, você vai tirando a frieza da pessoa e você vai colocando a vida de Deus, o calor de Deus nela. Daqui a pouco o menino começou a aquecer, começou a esquentar. Diga glória a Deus. Tem gente, irmão, que está fria. Mas se você se aproximar daquela pessoa, daqui a pouco ela vai começar a ficar quente. Quem crê, diga glória a Deus. E aí, irmão, olha que bonito. Que coisa linda, amém? Vamos esquentar quem está frio aí, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aí o versículo de número 35 diz, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Irmão, o menino espirrou 7 vezes. O significado espiritual disso aqui eu também estou buscando de Deus para entender mais. Mas eu sei que é o seguinte, irmão, o espirro é uma reação até involuntária do corpo. Se você tentar segurar, às vezes você não consegue. É verdade ou não é? Quem já tentou segurar espirro aí e não deu certo? Pastor, você botou a mão e o bicho foi do mesmo jeito. Por quê, irmão? Olha para o pastor. Porque tem algo aqui que está incomodando e que precisa sair. Amém? Se você se aproximar de quem está frio, amém? Daqui a pouco aquilo que está errado ali vai sair, diga amém. E ali no caso do menino, foram 7 vezes. O número 7 na Bíblia representa a perfeição. Tem gente que tem que sair o negócio dela até ficar perfeito. Uma vez já perguntaram para mim, pastor, por que às vezes a gente ora pela pessoa, a pessoa está endemoniada, você manda o demônio embora uma vez, a pessoa nunca mais manifesta. Mas tem gente que ela manifesta uma vez e outra e outra e outra. Por quê? Porque às vezes ainda tem coisa ali que precisa sair. Quem está entendendo, diga amém.
Enquanto o demônio encontrar uma brecha, irmão, ele vai ficar. Às vezes ele sai, mas ele encontra caminho para voltar. Tinha uma pessoa, não vou falar onde foi. E essa pessoa, irmão, ela ia, não foi na minha igreja não, foi na igreja de um amigo meu, conhecido meu. E ele disse para mim, pastor, mas aquela mulher manifestava com cada demônio feio, dava trabalho. A gente orava, mandava embora. No outro culto ela ia, parecia que não tinha acontecido nada, estava do mesmo jeito. Aí um dia acabou o culto, o irmão falou para ela, irmã, não vai embora não, fica que eu preciso conversar com a senhora. Aí ele começou a conversar com a mulher e a mulher começou a falar para ele que, não, eu venho na igreja, mas eu vou para o pagode. E pagode não é para Deus, para God, não, é pro pagode do mundão mesmo. Amém, pessoal? Ela falou assim, eu gosto de ir. Aí o pastor teve que explicar, irmã, a senhora não pode ir para esses lugares. Cada vez que a senhora vai para aquele lugar que tem bebida, que tem não sei o quê, que a senhora está dando brecha para que aqueles demônios voltem. Aí ela entendeu. Amém? No dia que ela entendeu, irmão, acabou o problema. Diga a glória a Deus. Uma vez eu estava pastoreando em Suzano. E me ligaram de madrugada, um obreiro. E olha, irmão, que eram 2 obreiros de fé. Os 2, inclusive, eram até pregadores. E um deles ligou para mim e falou, pastor, eu não queria incomodar o senhor, mas não tem jeito. O senhor precisa vir aqui. O que foi? Eu falei assim, pastor, a gente está aqui numa briga aqui com o demônio há horas, o demônio não sai. O rapaz tinha manifestado, ele pegou aquela mangueira do chuveiro, colocou no pescoço da mãe, tentou matar a própria mãe. Juntou um monte de gente para tentar segurar ele estava lá possesso. O meu obreiro foi lá orar e era homem de Deus, e não estava conseguindo. Ele chamou um outro, que era um rapaz que tinha negado, um menino de oração, e também não estava, os dois juntos não estavam conseguindo. Eu falei, tá bom, eu vou. Cheguei, irmão, um lugar assim estranho, peguei o carro, entrei, consegui chegar. Quando eu entrei na casa, irmão, assim, entrei na sala, o demônio já olhou para mim e falou, você também não pode. Eu falei, olha, não quero falar com você, eu falo com você depois. Eu quero falar com o rapaz. Você não vai falar com ele. Eu falei assim, eu vou falar com ele e você sabe que você não pode me impedir. Em nome de Jesus, fica do lado que depois eu falo contigo. Aí o rapaz voltou a si. O rapaz, o que está acontecendo comigo? Eu falei, rapaz, eu quero conversar com você. Sentei e falei com o rapaz. Falei com ele, falei, irmão, o que está acontecendo? O rapaz, irmão, cheio de ódio, cheio de tristeza, porque o pai traía a mãe traía o pai, aquela coisa feia. E as pessoas mais endemoniadas que eu envi até hoje, irmão, não foi gente que veio da feitiçaria, não, foi crente que tinha mágoa no coração. Você que é crente não perdoa, não esquece, abre o coração, porque você está morto, daqui a pouco vai começar a chegar urubu, vai começar a juntar demônio em você, e o rapaz estava desse jeito. Irmão, eu fiquei conversando com ele mais ou menos uma meia hora, ele chorou muito. Aí ele abriu o coração, eu falei, se você não perdoar teu pai e tua mãe, não vai adiantar. Não, tá bom, eu perdoo. Perdoou o pai, perdoou a mãe, amém? Fiz a oração do pecador com ele, você recebe Jesus? Recebo Jesus. Eu falei, tá bom. Aí o trabalho já estava feito, eu falei, tá bom, agora fecha os olhos que eu vou mandar o demônio embora. Aí eu falei, agora pode manifestar. Quando o demônio manifestou, ele já manifestou assim, agora eu vou ter que sair. Quem está entendendo, diga amém. E foi tão fácil, irmão. Não briguei nem um minuto com ele. Mandei ele sair, o demônio saiu e esse rapaz ficou firme depois. Por que eu estou contando isso para você? Enquanto tem coisa que tem que sair, a gente tem que insistir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O rapaz espirrou uma vez, espirrou 2, espirrou 7. Aí a Bíblia diz que ele abriu os olhos. Tem gente que não vai abrir os olhos enquanto não sair tudo. Amém, irmão? Às vezes você está lá tentando abrir o olho da pessoa e parece que a pessoa não vê, não enxerga. Por quê? Porque ainda tem coisa que tem que sair. Então insiste. Amém? O Eliseu não foi embora da casa. Ele esquentou, mas o Eliseu não foi embora. Ele ficou andando pela casa, voltou de novo, colocou em cima do rapaz, até que saiu tudo. Aí o rapaz abriu os olhos. Glória a Deus. Deus vai nos usar para abrir os olhos de muita gente, irmão. Louvado seja Deus. Então chamou Geazi, louvado seja Deus, e disse... chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse, toma o teu filho. Talvez a pessoa que está com você hoje na tua casa não é o teu filho. Pastor, mas é meu filho. Mas quando você olha, você não reconhece mais. Porque o teu filho, ele não é rebelde, que briga, que bate, que xinga, que fala palavrão, que não quer saber de vir para a igreja. Esse não é o teu filho. O teu filho é uma bênção.
Aquele que está lá no bar bebendo, aquele lá não é teu marido. Pastor, é o homem com quem você casou, mas não é o teu marido, porque o teu marido é um servo de Deus. Eu vim aqui hoje para dizer para você que ele vai espirrar tudo que tem que sair. E logo, logo, quando você olhar, você vai falar, não, esse é o meu marido. Quem crê, diga amém. Quando ele estiver na igreja, do teu lado, servindo a Deus, adorando a Deus, você vai falar, agora sim, esse é o meu marido. Esse é o homem com quem eu me casei. É uma bênção na minha vida. O filho que hoje está perdido na droga, que não quer nem saber de Deus, logo, logo vai sair todo o mal dele quando você olha. Ah, esse é o meu filho. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Essa casa, irmão, louca, onde só tem briga, não é a sua casa. Mas vai sair todo o mal e você vai olhar, não, agora sim, essa é minha casa. Aleluia. Ele pegou o menino, devolveu para a mãe e disse, esse é o teu filho, toma ele. E ela levou o filho feliz. Diga graças a Deus. Irmão, Deus vai fazer uma obra linda aqui. Eu queria muito que todo mundo, aonde você está aí agora sentado, que você colocasse a mão no coração. Meu Deus. E nós precisamos, meu Pai, desse milagre, dessa ressurreição, meu Deus, que a morte volte atrás e venha a vida. Tem casas que precisam de vida. Famílias que precisam de vida, ministérios que precisam ressuscitar. Ressuscita, Senhor. Ressuscita a terra que estava morta. Traga de volta à vida o vale dos ossos secos. Tem pessoas que estão orando agora e dizendo, Deus, eu tenho que voltar à vida, eu estou morto. Tem coisa que tem que sair de mim. E vai sair em nome de Jesus. Vai sair até chegar na perfeição. E então seus olhos vão se abrir. Jesus está abrindo os olhos de pessoas aqui hoje. Tem pessoas que estavam com os olhos fechados por causa da morte. Mas o Senhor está agora despertando você. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. O que posso ver, se não vale de ossos secos? O que posso dizer? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, profetiza. Volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Oh, aleluia. Ressuscita, ressuscita, terra que estava morta, vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. Irmão, irmã, se levante agora. O que posso ver? O
que posso ver. Feche os seus olhos. Se não o vale de ossos seus, que posso dizer? Se já se foi a esperança, que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a... Vem Espírito, venha, venha, haja palavra, haja palavra, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, vale de ossos secos, vale de ossos secos, volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som morte tornando vida, morte tornando vida, ressuscita, ressuscita. Levante as mãos aqui na direção do altar. Eu profetizo a vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Receba a vida, meu irmão. Receba a vida, minha irmã. Vida. Eu profetizo. Profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida de Deus. Irmão, aí onde você está, receba a vida de Deus, seja curado, seja livre. E aonde a morte tem reinado no seu casamento, tem reinado na sua saúde, na sua vida financeira, eu repreendo o espírito da morte agora. Aonde você estiver escondido, eu dou a você a ordem no nome de Jesus: saia desta pessoa, saia agora. Do homem, da mulher, saia, pode sair. O fogo do meu Deus vai descer sobre a igreja agora. Essas mãos que estão erguidas, minha irmã, meu irmão, coloque sobre a sua cabeça. E a brasa de fogo do meu Deus agora está sobre você, e o mal não resiste. Atenção, os obreiros, os pastores. Aonde está você, espírito de morte? Ouça a minha voz agora e saia. Saia, saia. Pode estremecer, pode pular para fora, pode dar o teu grito de derrota aonde você estiver escondido. Vai lá, pastor, vai lá, obreiro. Aonde você vê a pessoa passando mal, impõe as mãos e ora. Isso, isso. Em nome de Jesus, queima, meu Deus. Vai queimando, vai queimando, vai queimando.
Vai queimando todo o mal, até sair, até sair, até sair. Saia. Você que diz que essa doença não tem cura, eu digo que essa enfermidade não é para a morte. Você que diz que acabou esse casamento, o feitiço foi jogado, e agora você diz que vai tirar o marido dela de casa e vai levar embora. Solta aquele homem agora. Solta aquele homem agora que está enfeitiçado. Sai dele. Sai dele, você não vai aguentar. Não vai resistir. Não vai resistir. Saia. 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 Todo mal, isso. Isso. Segura, deixa cair não. Queima Jesus. Vai queimando, isso. Vai queimando, vai queimando, vai queimando todo mal. Vai queimando todo mal. Todo mal. Todo mal. E saiam as enfermidades. Saiam os vícios. Saia a depressão. O espírito que coloca pensamentos de suicídio, que já diz para essa pessoa tirar a própria vida. Larga esta pessoa hoje, agora, e não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Vai embora dessa pessoa. Você vai tirando as mãos da cabeça e vai dizendo: sai da minha vida. Isso. Manda embora. Sai do meu corpo. Sai da minha família. Sai da minha casa. Joga lá pra rua. Sai. 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 Com fé, igreja. Com fé, igreja. Diga: no meu corpo não. Na minha casa não. Na minha família não. Todo mal. Saia. Em nome de Jesus. E agora volte a respirar. O Espírito de Deus está soprando. E a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus vem sobre você. Só quem crê vai dando glória a Deus. E agora eu digo: seja cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Todos, todos, todos. Receba agora. Aleluia. Ori clama na laba, clama na laba, laba. Xerabadalaba, canta laba, 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 laba. Xebalabadalaba, canta laba, laba. Xebalabala, canta laba. Oh, aleluia. Aleluia. Ressuscita. Volte à vida, vem. Ressuscita. Ó terra, terra que estava morta, vale de ossos secos, vale de ossos secos, volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, morte tornando vida, morte tornando vida. ressuscita, Ressuscita. Para terminar, igreja, profetize a vida, venha vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba, Receba sobre ti a vida. vida de Deus. Vida de Deus. Eu profetizo sobre você, tua casa, tua família. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba, Receba sobre ti a vida. vida de Deus. Vida de Deus. Receba em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Digam todos amém. E vamos aplaudir o autor da vida,
Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Irmão, e hoje você sai daqui cheio da vida de Deus, amém? Cheio do poder do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente?